Saudações a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre o quadro conceptual em forma de resumo, porque o quadro conceptual é vasto, então aqui neste trabalho fiz em forma de um resumo. Então vamos a isto. Meu nome é Zaid Jalá, da Canon A, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no ISIM, primeiro ano. Então, vamos começar aqui pela introdução, que vai nos apresentar qual é o objetivo que tem o quadro conceptual que vamos aqui ver. Então, podemos abrir assim. O presente quadro conceptual, este é o quadro conceptual do PGC-NIRF, do nosso Plano Geral de Contas. Este quadro tem como objetivo principal fornecer uma base teórica sólida para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Este quadro serve também como referência, tanto para quem elabora e tanto quanto para quem analisa a informação financeira. Este quadro tem como finalidade o seguinte: orientar-nos para a preparação das demonstrações financeiras, seguindo critérios coerentes, especialmente nos casos em que não haja norma específica. Há casos em que não há uma norma específica que devemos seguir, então o quadro conceptual nos ajuda a orientar que norma é que vamos seguir para elaborar as nossas demonstrações financeiras. Depois, a outra finalidade é ajudar os utilizadores, quer sejam eles investidores, credores, gestores, governo, como as finanças, por exemplo, que é um dos maiores destinatários das informações financeiras que nós contabilistas elaboramos. Mas também muitos outros. Tem um grupo de investidores que sempre precisam de analisar as nossas demonstrações financeiras e estes também prestam muita atenção para ver como é que as nossas demonstrações financeiras estão preparadas. A seguir temos a outra finalidade, que é de apoiar auditores e reguladores. Então, este quadro conceptual apoia os auditores e reguladores no sentido de, quando está-se a fazer o trabalho de auditoria e mesmo os reguladores, quando estão a analisar demonstrações financeiras, eles, através do quadro conceptual, das normas que têm no quadro conceptual, eles conseguem avaliar se houve o cumprimento correto das normas contabilísticas. Depois temos promover a comparabilidade. Então, esta finalidade consiste entre as demonstrações de diferentes entidades dentro e fora do país. Então, cada país tem suas normas, apesar de que a contabilidade que nós temos cá em Moçambique pode ser a mesma que faz-se na África do Sul, a mesma que faz-se na China, mas cada país tem as suas normas. Mas graças às NIRFs nós temos as normas internacionais dos registros financeiros, então acaba havendo uma uniformidade, mas sempre há uma diferença pequena em alguns aspectos. Então, assim sendo, o quadro conceptual ajuda-nos a facilitar essa comparabilidade. Então, depois temos aqui a última finalidade, que é facilitar a consistência e transparência na aplicação das normas de contabilidade. Então, se nós vamos aplicar normas, o quadro conceptual vai nos ajudar sempre a facilitar a consistência da informação. Se nós usamos normas do quadro conceptual, é claro que a nossa informação estará consistente.
e transparente, porque será notório para cada um vai abrir a nossa informação contabilística, a nossa demonstração financeira e saber o que está à procura. Então, quanto ao âmbito, o quadro conceptual aplica-se a várias áreas, da qual vamos destacar as seguintes. Aplica-se a todas as entidades que seguem o PGC-NIRF. Isto inclui empresas públicas e empresas privadas. No caso do nosso país, podemos arriscar dizer que talvez 90% das empresas elas seguem o PGC-NIRF. Segundo, aplicam-se também a preparação das demonstrações financeiras com finalidade geral, voltadas a utilizadores Então, aplica-se também a preparação de demonstrações financeiras com finalidade geral. Vamos voltar a utilizadores que não têm acesso direto à informação interna da entidade. A seguir, temos aqui quem são os utilizadores e quais são as necessidades da informação. Os utilizadores da informação financeira são todas as partes interessadas no desempenho e posição econômica de uma entidade. Cada grupo utiliza essas informações para tomar decisões relevantes. Então, estamos a dizer o que aqui? Que existe um grupo vasto de interessados que utilizam estas informações financeiras. Então, cada grupo desses destinatários, eles utilizam as informações financeiras para tomar decisões relevantes. Então, temos aqui alguns destacados, são os investidores. Os investidores, eles utilizam a informação financeira para avaliar se vale a pena investir ou manter o investimento. Então, analisando lucros e riscos. As informações financeiras ajudam os nossos investidores a analisar se ainda vale a pena continuar com o negócio, se vale a pena investir, se vale a pena manter assim como está, ou também há casos em que também ajuda a ver se vale a pena encerrar o negócio. Os empregados. Os empregados utilizam a informação financeira para ter noção da estabilidade da empresa e continuidade dos seus postos de trabalho. É importante que eles também tenham essa informação, apesar de que existe talvez um certo escalão que possa analisar estas informações e poder interpretar. Não são todos, mas para a parte interessada podem sim analisar e eles utilizam para ver se ainda vale a pena continuar a trabalhar nesta empresa ou procurar novas oportunidades. Os financiadores também utilizam muito as informações financeiras. Temos o caso dos bancos, por exemplo, geralmente pedem-nos lá quase sempre quando é para pedir um financiamento, tanto até quando é para atualizar a conta da empresa. Os financiadores avaliam a capacidade que a nossa empresa tem de pagamento para ver se vale a pena nos conceder o crédito que a gente está a pedir ou um empréstimo. Porque há casos de empresas que podem até forjar dados para poderem ter um empréstimo. Então, é muito importante que haja uma análise minuciosa por parte deles. Então, a razão pela qual são um pouco exigentes para poder saber se a nossa empresa tem ou não capacidade de fazer os pagamentos dos créditos ou empréstimos que vamos fazer. Temos também os fornecedores. Os fornecedores precisam saber se a empresa vai conseguir pagar pelos produtos que levou a crédito. Então, a empresa vai lá, pede um crédito, o nosso fornecedor em algum momento pode sim solicitar a informação financeira para poder analisar como é que a empresa está em termos de valores, se a empresa consegue pagar aquele crédito que está a pedir dentro do prazo estabelecido.
E os clientes? Os clientes também são um dos mais importantes e eles têm sim o direito a acesso a esta informação, porque eles têm que garantir que a empresa que está lhes a fornecer bens ou serviços é uma empresa séria e que é uma empresa que não será como essas muitas que temos ouvido por aí eh, que por vezes levam dinheiro dos clientes e desaparecem do nada. Então, os clientes gostam de ver a informação financeira para saber se é uma empresa confiável e como é que a empresa pode estar daqui a algum tempo durante o período de fornecimento de bens e serviços. Temos também o governo e seus departamentos. O governo geralmente é para fins fiscais, legais, regulatórios. O fisco, por exemplo, eles trabalham com base na análise das demonstrações financeiras. E o público em geral, né? A quem tiver interesse para avaliar o impacto social e econômico da empresa na comunidade. Nota que a informação financeira deve ser sempre clara, fiável, relevante e comparável, porque esta deve ser útil na tomada de decisões. E qual é o objetivo das demonstrações financeiras? Ah, as demonstrações financeiras têm como objetivo fornecer informações sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e as alterações na posição financeira de uma entidade. Informações estas que são úteis para a tomada de decisões econômicas por parte dos usuários, que são os que destacamos acima. Os pontos principais do nosso quadro aqui são fornecer informações sobre a posição financeira e desempenho financeiro, a tomada de decisões econômicas informadas e a transparência sobre a situação financeira e desempenho. As demonstrações financeiras são fundamentais para avaliar a saúde financeira e o desempenho de uma entidade. Atenção, isto é muito importante. As demonstrações financeiras mostram a saúde da nossa empresa. Então, razão pela qual que é um assunto muito delicado e deve ser tratado com muito carinho e atenção, cumprindo todas as normas. Mostra também a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira. Então, o que é a posição financeira? A posição financeira é a situação de um ativo e passivo de uma empresa em um momento específico. Nesse caso, seria onde a nossa empresa se encontra em termos financeiros neste momento. Isto é a posição financeira. Então, o desempenho e a capacidade de gerar lucros e gerenciar recursos. E as alterações na posição financeira revelam como os ativos, passivos e patrimônio líquido mudam ao longo do tempo. Então, vamos aqui ao primeiro ponto. Posição financeira, artigo. Refere-se à situação econômica de uma entidade num determinado momento, demonstrando os recursos controlados, que são os ativos, as obrigações, que são os passivos, e os interesses dos proprietários, que é o capital próprio. A posição financeira é afetada pela estrutura de financiamento, pela liquidez, que é a nossa capacidade de pagar dívidas no curto prazo, e a solvência, que é a nossa capacidade de cumprir obrigações no longo prazo. Para que serve a posição financeira? A posição financeira serve para prever a capacidade da empresa de gerar caixa e pagar fornecedores e financiadores. Serve para prever também o grau de sucesso futuro da entidade. O desempenho mostra como a entidade gerou resultados ao longo de um período, ou seja, a sua rentabilidade. Isto ajuda a avaliar a eficiência na gestão dos recursos, ajuda-nos também a estimar a capacidade de gerar lucros futuros e também a medir a variabilidade do desempenho, se é estável ou não, neste caso a empresa. Alterações na posição financeira. As alterações na posição financeira de uma empresa são observadas através da análise da demonstração do fluxo de caixa, mais conhecido por cash flow, e do balanço patrimonial.
onde o balanço patrimonial mostra a situação em um determinado momento dos ativos, passivos e capital próprio, e a demonstração do fluxo de caixa apresenta os fluxos de entrada e saída de caixa durante um período, detalhando como a posição financeira foi afetada e como a liquidez mudou. Temos aqui também dentro do nosso quadro conceptual a base do acréscimo. A base do acréscimo é um princípio fundamental, um princípio contabilístico fundamental, segundo o ponto 20 do Plano Geral de Contas. As demonstrações financeiras são elaboradas com base no acréscimo. Isto significa que os efeitos das transações e acontecimentos devem ser reconhecidos no momento em que ocorrem, e não apenas quando há entrada ou saída de dinheiro. A importância da base do acréscimo. Este princípio garante-nos que as informações contabilísticas refletem com precisão a realidade econômica da empresa, ajudando assim aos utilizadores a tomarem decisões com base em dados fiéis. Temos aqui um exemplo. Se uma empresa vende a crédito em outubro, mesmo que o cliente só pague em dezembro, a receita irá estar em outubro, pois quando a venda foi feita, então, temos a seguir a continuidade das operações. Esta é a suposição de que a empresa continuará em funcionamento no futuro, sem intenção de fechar ou liquidar os seus bens. Isto permite que os relatórios financeiros sejam feitos com base na operação normal do negócio e garante também que os ativos e passivos sejam avaliados corretamente, sem considerar que tudo será vendido imediatamente. Isso mantém a estabilidade e confiança nas informações financeiras. Características qualitativas das demonstrações financeiras. As características qualitativas compõem os requisitos que tornam as nossas informações nas demonstrações financeiras úteis para os nossos utilizadores, que são os investidores, o governo, os gestores, etc. Então, dentro das características temos as seguintes. Primeira, a compreensibilidade. As nossas informações devem ser claras e fáceis de entender para os nossos utilizadores com conhecimento razoável de contabilidade e economia. Então, é importante que a gente use linguagem clara e algumas notas explicativas para casos em que obrigue-nos a usar linguagem técnica que quem não tem lá muita noção da contabilidade ou de economia pode ficar baralhado. Então é importante que a gente coloque lá notas explicativas para poder esclarecer um bocadinho e ajudar na compreensão da nossa informação. Segundo, temos a relevância. A informação é relevante quando influencia as decisões dos utilizadores. Esta informação deve ajudar a avaliar situações passadas, presentes ou futuras e confirmar ou corrigir avaliações anteriores. Então, esta nossa informação deve ser relevante. Então, para ser relevante, deve influenciar nas decisões dos utilizadores. Uma das características é esta, que os nossos utilizadores usam a informação financeira para a tomada de decisões. Então, a nossa informação deve transmitir confiança para que ajude os utilizadores a avaliarem situações. Podem ser elas situações talvez do passado, situações atuais ou situações futuras. Então, por exemplo, temos aqui como exemplo, saber se a empresa teve lucro ou prejuízo influencia na decisão de investir. Suponhamos que a gente pegue uma informação financeira de uma empresa e veja que nos últimos 3 ou 4 anos a empresa só teve prejuízo e nós pretendemos investir nessa empresa. Acredito que se a gente vê que teve um prejuízo constante ou talvez um prejuízo que aumenta ao longo dos anos, durante 3 ou 4 anos, essa empresa não é muito segura para se investir.
Terceiro ponto, temos a materialidade. A materialidade indica que só devem ser consideradas as informações que, se omitidas ou distorcidas, possam influenciar as decisões dos utilizadores das demonstrações financeiras. Ou seja, nem tudo precisa ser reportado, apenas aquilo que tem peso suficiente para afetar o julgamento econômico. Exemplo: centavos ou pequenos erros não materiais geralmente não afetam a decisão de um investidor. Mas, se tivermos erros graves, é claro que vai afetar a decisão. Em quarto ponto, temos a fiabilidade. A fiabilidade é a confiança de que a informação apresentada reflete corretamente a realidade econômica, ou seja, que é isenta de erros ou vícios significativos, e pode ser confirmada com evidências objetivas. Por exemplo, um valor de um ativo suportado por documento legal e com comprovação de pagamento tem maior fiabilidade. Suponhamos que nós podemos ter um ativo que só temos apenas a fatura, mas não temos o comprovativo de pagamento. Então, deixa uma certa desconfiança. Será que a empresa pagou este ativo? Ou será que este documento é mesmo oficial? Existe? Então, fica essa dúvida. Então, nós não devemos deixar que isso aconteça. Então, por isso, esse é um dos princípios ou das características qualitativas das demonstrações financeiras. Em quinto, temos a representação fidedigna. A nossa informação deve refletir a realidade econômica com exatidão e integridade, sem distorções, que inclui neutralidade, sem enviesamento, deve ser imparcial, com prudência, cautela nas estimativas, sem exagerar lucros ou minimizar perdas, e plenitude, toda a informação relevante deve estar incluída. Então, continuamos aqui com um pequeno exemplo. Se temos uma despesa de 10 mil, se omitirmos uma despesa de 10 mil numa pequena empresa, isso compromete a representação fidedigna, pois essa quantia pode alterar a visão real da situação financeira. Agora, numa multinacional, esse valor pode ser insignificante e não afetar a imagem global. Tratando-se de uma despesa de 10 mil para uma multinacional, pode ser que uma despesa de 10 mil seja uma despesa corrente e nada relevante. Então, se omite isso, pode até passar despercebido. Não que possa se omitir, né? Agora, o importante é que a gente use dados que os dados que a gente apresenta sejam verdadeiros e sejam relevantes para quem usa a informação. Em sexto, temos a substância sob a forma. Esta mostra a realidade econômica antes da forma legal. Por exemplo, se a empresa aluga um carro com opção de compra no final, mesmo que o carro ainda esteja em nome da locadora, ela já deve ser considerada ativo da empresa. Porque na prática, a empresa já controla e usa o bem como se fosse seu. Ou seja, a substância, uso e controle, vale mais que a forma legal, que é o nome no documento. Então, temos em sétimo a neutralidade. As informações nas demonstrações financeiras devem ser apresentadas sem viés, ou seja, devem ser apresentadas de forma imparcial, sem favorecer ou prejudicar nenhum interesse. Atenção, nós não devemos fazer informações financeiras ou não podemos fazer as demonstrações financeiras com o objetivo de favorecer ou prejudicar interesse de algum ou algum interessado. Então, o objetivo é que os dados reflitam a realidade da empresa sem manipulações para causar uma impressão melhor ou pior do que ela realmente está. Por exemplo, não se deve manipular os resultados para atrair investidores, porque suponhamos que a gente manipule os resultados para atrair investidores. Os investidores vão sentem-se atraídos, investem na empresa e depois veem que, afinal de contas, aquilo que foi nos mostrado não é o que está acontecendo na realidade. Aí podemos até ter problemas judiciais, o que não é bom.
Em oitavo, temos a prudência. Este é o princípio que orienta a contabilidade a não superestimar ativos ou lucros e não subestimar passivos ou prejuízos. Por exemplo, se há dúvida sobre o recebimento de um valor de um cliente, a empresa deve registrar uma provisão para perda, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Então, assim, evitamos apresentar um lucro maior que o real. Em nono, temos a plenitude. Todas as informações relevantes devem ser incluídas nas demonstrações financeiras, para que estas representem corretamente a situação da empresa. Exemplo, se a empresa tem um empréstimo a pagar, deve divulgar o valor total, juros, prazos e condições. Se por acaso a empresa omitir qualquer parte desta informação, isso vai distorcer a visão real da situação financeira. Suponhamos que nós temos um empréstimo de 10 milhões de meticais e esse mesmo empréstimo possui juros de 3 milhões. Então, a gente vai divulgar que temos o empréstimo apenas de 10 milhões sem dizer que temos juros e sem dizer qual é o prazo. Isso pode distorcer a visão da situação financeira, a real visão. Em décimo, temos a comparabilidade. Esta característica nos permite analisar e comparar informações financeiras ao longo do tempo ou até entre diferentes empresas. Então, constrangimento é informação relevante e fiável. Limitações práticas são limitações práticas que impedem que a informação seja totalmente completa ou exata, como custos altos ou falta de dados. Nem sempre é viável avaliar exatamente o valor do ativo intangível, mesmo sendo relevante. Então, primeiro temos a oportunidade. A informação deve ser divulgada no momento certo, antes que perca valor para a tomada de decisão. Por exemplo, se a gente publica um relatório financeiro, um relatório de contas, com atraso, este pode perder a utilidade. Suponhamos que estamos em época de publicar o resultado de 2024, o relatório financeiro de 2024, e a gente está ainda a publicar o de 2023. É claro que isso não vai ajudar na tomada de decisão, porque não estamos a ver qual é a realidade do 2024. Deve haver um equilíbrio entre benefício e custo. Ao elaborar relatórios demonstrativos ou financeiros, é preciso avaliar se vale a pena gastar tempo, dinheiro e recursos para produzir certa informação. A regra aqui é não gastar mais do que o valor que a informação vai realmente trazer para quem vai usá-la, como investidores, bancos, governo, reticências. Exemplo, se o custo para levantar uma informação for muito alto e o benefício que essa informação trará for pequeno, então talvez nem compensa fornecer esta informação. Deve haver um equilíbrio entre as características qualitativas. Na contabilidade, nem sempre conseguimos ter todas as qualidades desejadas ao mesmo tempo. Às vezes, melhorar uma qualidade significa prejudicar outra, e é aí que entra o equilíbrio. É preciso buscar um meio termo, precisamos de buscar um meio termo entre as qualidades da informação contabilística. Por exemplo, se quisermos uma informação muito rápida, talvez não seja 100% precisa, mas do outro lado, se demorarmos para confirmar tudo com exatidão, a informação pode chegar tarde e perde a utilidade, razão pela qual é importante termos a informação pronta sempre a tempo e horas. A informação contabilística deve ser clara, honesta e completa, refletindo a realidade da empresa, de forma que qualquer utilizador possa compreender e analisar facilmente. Esta informação deve transmitir uma imagem verdadeira e apropriada. O que isto significa? Isto significa que as demonstrações financeiras devem representar fielmente
a situação econômica da empresa sem esconder, distorcer ou omitir dados relevantes. Apresentação apropriada. Exige que as informações sejam organizadas e classificadas corretamente, usando normas e formatos compreensíveis. Estas demonstrações apresentam a situação econômico-financeira e os resultados de uma entidade para auxiliar a tomada de decisões dos usuários. Então, vamos aqui ver alguns elementos das demonstrações financeiras. Temos aqui, em primeira, a posição financeira, que representa a situação econômica da empresa num dado momento. Geralmente, sempre é relatada no fim do período do exercício econômico. Então, esta aqui mostra que a empresa possui ativos, que é o que vai receber, mostra o que a empresa deve, que são os passivos, e o que pertence aos sócios, que é o capital próprio. Exemplo, no balanço nós temos ativos 10 mil, passivos 6 mil, capital próprio 4 milhões. Os ativos, o que é que são? São os bens e direitos da empresa. O que a empresa tem a receber e o que a empresa tem como direito. Exemplo de ativos, dinheiro em caixa, edifícios, carros pertencentes à empresa, mercadorias em estoque, equipamentos e muito mais. E os passivos, o que são? Os passivos são obrigações, aquilo que a gente tem a pagar. Temos exemplo de empréstimos bancários, contas a pagar fornecedores, salários em atrasos, por aí em diante. E o capital próprio o que é? É o valor que pertence aos sócios, o valor que os sócios investiram para a empresa depois de pagar as dívidas. Então, para termos o capital próprio, faz-se ativos menos passivos. Temos a seguir o desempenho, que mede os resultados da empresa durante um período. Rendimentos. O que são? Rendimentos são entradas de benefícios econômicos durante o período, como vendas ou prestação de serviços. Temos os gastos. Gastos são saídas ou consumos de recursos para gerar rendimentos. Depois temos justamentos de manutenção do capital. Estes corrigem os valores do capital para manter o seu poder de compra ou capacidade produtiva. Então, a seguir temos aqui o reconhecimento das demonstrações financeiras. Este é o processo de incluir formalmente um item nas demonstrações financeiras com nome, valor e apresentação adequada. A probabilidade de benefícios econômicos futuros significa que é provável que o item gere entrada ou saída de recursos econômicos para a empresa no futuro. Exemplo, se a empresa vende um produto a crédito e tem alta certeza de que irá receber, esse valor é reconhecido como um ativo, porque entra na conta a receber. E se for o oposto, por exemplo, a empresa compra algo a crédito e sabe que irá pagar dentro de um certo período, esse valor irá ficar como um passivo, sendo uma conta a pagar. Depois temos aqui a fiabilidade da mensuração, que significa que o item pode ser medido de forma confiável em termos monetários. Se um exemplo aqui, se um equipamento for comprado por 1 milhão de meticais, o seu valor é confiável para ser reconhecido como um ativo. Como é que é feito um reconhecimento do ativo? Um ativo é reconhecido quando há probabilidade de benefícios futuros e o seu valor pode ser medido com fiabilidade. Por exemplo, um terreno adquirido é restado no balanço pelo seu custo. Temos aqui o reconhecimento de passivos. Um passivo é reconhecido quando há obrigação atual, saída provável de recursos e valor mensurável com fiabilidade. Por exemplo, se temos um empréstimo bancário, este deve ser reconhecido como um passivo, é uma conta a pagar. Reconhecimento de rendimentos devem ser reconhecidos
quando ocorre aumento de benefícios econômicos, exemplo, quando aumentamos ativos. Então, ao aumentar ativos, nós esperamos que haja um aumento de rendimentos. Então, aí devemos sim fazer um reconhecimento. E é possível medir com a fiabilidade. Exemplo, se a receita de venda reconhecida quando o produto é entregue e o pagamento é certo, aqui podemos reconhecer um rendimento. Reconhecimento de gastos são reconhecidos quando há consumo de recursos, exemplo, redução de ativos, e esse consumo pode ser mensurado com fiabilidade. Por exemplo, salários pagos aos funcionários são conhecidos como um gasto no período. A conclusão: após fazermos este trabalho aqui, concluímos que o quadro conceptual garante-nos coerência, transparência e utilidade da informação contabilística, permitindo que diferentes utilizadores possam avaliar a posição financeira, o desempenho e as mudanças na situação econômica das entidades. O quadro conceptual nos ajuda a interpretar as demonstrações financeiras, a informação financeira e também não só a interpretar, como para quem elabora, ajuda a elaborar com coerência, com transparência e utilidade. Então, as nossas informações serão claras, serão objetivas e vão transmitir aquilo que é a realidade da nossa empresa, se a gente seguir as normas do nosso quadro conceptual. Este quadro serve também como referência em casos de omissão ou ambiguidade das normas, orientando decisões contabilísticas com base em princípios sólidos. Então, este foi o trabalho sobre o quadro conceptual e podemos constatar aqui que o quadro conceptual é algo muito importante e que deve sim, é importante um contabilista ter conhecimento das normas que lá constam e ter domínio do próprio quadro conceptual. Este foi apenas um resumo, o quadro conceptual é muito vasto e que poderíamos aqui levar muito tempo para poder fazer menção de tudo que é o quadro conceptual. Então, no presente trabalho, nós pegamos apenas aspectos que julgamos ser importantes para termos noção do que é necessário para elaborar uma demonstração financeira. Então, este foi mais um vídeo. Muito obrigado por acompanhar até o final e até ao próximo.